boa noite a todos. Estou convidando aqui a Patrícia. Oi, Patrícia. Olá, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, e por aí? Tudo jóia. Me ouvindo bem? Sim, tá dando para ouvir direitinho. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas para acompanharem a gente. E simbora. Vamos lá. E aí, primeiramente, né? Muito obrigada por você estar aqui, né, de noite, após um dia inteiro de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre você, sobre sua experiência com idosos, para o pessoal te conhecer. Boa noite, Ana Luzia. Ana Luzia, era minha aluna. Legal. Obrigada por participar, Luzia. Então, meu nome é Patrícia Conde, tenho 49 anos, sou professora de dança e sou psicopedagoga também. Trabalho com estimulação cognitiva, com idosos, crianças, adolescentes e com dança também. Faço esse trabalho de estimulação cognitiva há mais ou menos uns 13, 14 anos e adoro, tenho loucura, paixão. Que bom. E assim, como que você descreve o programa que você criou, né, o Mente Ativa, de ativar a cognição dos idosos e como que ele ajuda as pessoas com demência e sem demência também, né? Então, o Mente Ativa Patrícia Conde é um programa de estimulação cognitiva para pessoas de qualquer idade. Criança, adolescente, adulto, idosos. Tem uma verdadeira paixão por idosos, sim. E eles, hoje em dia, são o meu maior público. Trabalho individualmente, em grupo, online, presencial, semipresencial, enfim, com várias modalidades. Com pessoas com transtornos, com demência ou não. A estimulação cognitiva ela é para todos. Legal. E assim, qual que é a diferença, que isso é uma dúvida minha mesmo, qual que é a diferença entre estimulação cognitiva do programa Mente Ativa, Patrícia Conde, e da terapia ocupacional? Então, o terapeuta ocupacional, ele também trabalha com a estimulação cognitiva e também com a questão afetiva, motora do indivíduo. A estimulação cognitiva, ela pode ser trabalhada pelo terapeuta ocupacional, por um pedagogo, pelo profissional de educação física, por psicólogos. Na verdade, todos os profissionais ligados à saúde e educação que tem uma especialização em neurociências, para esse caminho voltado para o aprendizado, para os estímulos cognitivos, para potencializar todas as habilidades cognitivas que a gente tem. Então, o terapeuta ocupacional, ele também pode trabalhar com a estimulação cognitiva. Legal. E que tipos de condições de saúde mental podem ser trabalhadas na estimulação cognitiva? Bom, primeiro, a estimulação cognitiva é para todo mundo. Existe muito, assim, um preconceitozinho, né? Que aí se fala oficina para memória, para mente, é para o idosozinho, para o vovozinho, que não tem o que fazer. Não. Isso é para ser trabalhado desde a criança, ao adolescente, ao adulto ativo, ao idoso ativo e também aqueles com algum grau de transtorno ou não. O estímulo cognitivo deve ser feito por todas as pessoas. E agradecer aqui, olha, tem aluno da Casa Bibia.
Meus alunos queridos. Então, a estimulação cognitiva é para todo mundo. Não tem essa de ficar parado, não. Eu sempre falo o quê? A gente trabalha o corpo, né? A gente vai lá para academia. Inclusive, eu tô aqui acabada, porque fui para academia hoje. E aí, a gente quer, né, a malhação do músculo. E a gente esquece muito dessa parte cognitiva. Então, a estimulação cognitiva é a academia da nossa mente. A gente precisa estimular, porque já se sabe que os neurônios não morrem se vão. Eles precisam ser estimulados para que novos venham. A gente tem que fortalecer como fortalece o músculo. Então, ela é para toda e qualquer pessoa de qualquer idade. É isso que você falou, é muito interessante, né? Porque a gente tende a pensar que a estimulação cognitiva ela só acontece através da leitura, né? Através de você estudar uma outra língua. Pelo menos quando a gente vai pesquisar sobre esse tema, se diz muito isso. Mas quando eu vejo você fazendo as atividades com meu pai, são atividades dificílimas, que às vezes, assim, eu não tenho a menor condição de fazer. Lógico, talvez eu ficar treinando o tempo todo, assim, talvez eu consiga. Mas, assim, do nada, se você parar para me dar atividade para fazer, eu não vou saber fazer. Então, às vezes os meus alunos aparecem e falam assim: ah, meu filho tá me zoando aí, que tá fazendo essa aulinha. Aí eu falo assim: manda vir aqui, vem fazer sudoku, kakuro, hashi, os jogos. Não é fácil. Lógico que o profissional ele tem um olhar voltado para o objetivo do aluno e para a potência que ele tem ali no momento. E é um trabalho gradativo, é muito individualizado, mas não é fácil. Assim, aprender a nova língua é um excelente estímulo cognitivo. Ah, você não sabe japonês, vai fazer aula de japonês, porque o quê? É o novo. Tudo que é novo é bom para o nosso cérebro. O ler o livro é importante. As palavras cruzadas, que às vezes a pessoa fica o dia inteiro, eu estou fazendo palavra cruzada. É bom, mas não é só isso. E quando eu falo, qual a diferença de ter o profissional de estimulação cognitiva do seu lado ou você ir fazer uma aula de estimulação cognitiva? É que ali tem um profissional atento a todas essas funções cognitivas que você precisa estimular. E aí, ele vai direcionar a atividade para todas elas. É para memória, para raciocínio lógico, para funções executivas, visoespacial. Eu falo que é um combo de atividades. E por isso que existe o profissional de estimulação cognitiva, para perceber isso e dar dinamismo a essas atividades. E eu, como eu sou uma pessoa muito elétrica, que meu aluno sabe, nunca se sabe o que vai acontecer na minha aula. Cada aula é uma aula. E eu acho muito importante isso, porque é o estímulo, é o novo. Ana Luzia colocou ali alguma coisa de jogos, mas já me perdi, já não vi. Os jogos são maravilhosos. Ela disse que os jogos são maravilhosos e bem desafiadores. E Pilar, sabe assim, o que me dá muita felicidade mesmo? Eu levo jogos diferenciados, sim. Em vez de dar o dominó, é o triminó, é o dominó silábico, enfim. São muitos jogos diferenciados. E eles vão conhecendo esses jogos novos e vão aprendendo, inclusive, idosos que nunca tiveram hábito de jogar. E passam a adorar e a comprar. Professora, onde que eu compro? Pedi na internet. Teve um no outro dia que veio me falar que foi num bazar da igreja, lá em Botafogo, e achou um jogo que eu trabalho, que eu amo de paixão, que é o Rumicube. E aí ele mandou mensagem para mim, era, sei lá, no sábado à noite: professora, eu compro, tá R$20. Eu falei: pelo amor de Deus, compra, o jogo é R$200. Então é muito legal ver isso, ver que eles realmente se motivam a dar essa continuidade. Eu tenho um aluno meu que ele viaja, ele vai para a Itália, vai para não sei aonde, e ele sempre vai carregado do triminó. E ele fala que é o maior sucesso. Ele fala que é o maior sucesso. E isso é muito bom. Porque, assim, sinal de que está, assim, valorizando o trabalho,
tentando acompanhar, né? Que está motivado em fazer. Isso é muito importante. Isso realmente não tem preço. É impagável mesmo quando eu vejo essa motivação deles. Olha, uma coisa que você falou que é muito importante é esse caráter social, né, que essas atividades têm. O meu pai é uma pessoa, né, da área de exatas, né, projetista. Ele é uma pessoa mais fechada mesmo, inclusive com os familiares, sempre foi, antes mesmo da questão cognitiva. E é impressionante como que ele se solta nas aulas, ele ri, ele brinca, ele até chega a brincar com você, né? Ah, não sei o que, quando ele ganha, porque ele ainda ganha de você, para você ver como o negócio estimula mesmo, né? E assim, ele se joga ali, ele vive aquilo intensamente, eu acho isso maravilhoso, porque essa relação entre o paciente e a terapeuta é muito importante. E ao longo de todos esses anos, já se passaram várias terapeutas por lá, e assim, de todas as que passaram, foram várias, eu acho que ele só teve essa relação com você e mais duas. Assim, Ai, me faz chorar não, hein? Não, e que justamente eram pessoas assim, que tinha esse seu amor pela profissão. Porque não é só você levar o jogo, não é só você levar a atividade, é você conseguir, você gostar tanto daquilo que você faz com que a pessoa se engaje naquele momento, né? E isso pra mim é maravilhoso. Eu fico feliz, assim, às vezes eu fico ouvindo as gargalhadas dele quando vocês estão fazendo as atividades, e eu falo, cara, é isso que me move também. Move a gente que é familiar, porque você vê que não é uma atividade chata, né? Você vê, muitas vezes o meu pai às vezes está prostrado, às vezes está deitado, e aí você chega, ele vai lá, fica animado. E uma coisa que a gente fez que foi muito interessante, recomendo para quem estiver vendo a gente, é que a atividade física do meu pai, ela vem depois da atividade cognitiva. E isso foi fundamental. Porque aí ele tá mais desperto, ele já tá. Ele chega a pegar mais fácil os exercícios. Prestar mais atenção nos exercícios do que nos demais dias que ele não faz a estimulação cognitiva. Olha, E aí? Já acabou comigo, porque é muito. Quem é meu aluno e tá aí sabe, gente. É muito emocionante para mim, realmente, de fato, porque realmente eu amo o que eu faço. E ver, né, essa troca, para mim é muito importante. É o mais importante. Cada um no seu tempo, cada um no seu passo. Mas eu vi a gargalhada e, por exemplo, Pilar, o teu pai, não sei se você lembra, né? Nos meus primeiros momentos eu falei, o tempo dele é curtinho, eu preciso fazer várias atividades. E hoje não mais. Eu consigo, em um único atendimento, trabalhar às vezes um único jogo, porque ele segura a atenção em um único jogo, em uma única atividade. E ele tinha a questão de que eu passava o comando que era para ser feito, e aí ele já perdia o que era, e agora não. E agora não. Realmente, assim, é verdade, isso que é meu aluno, quem me conhece sabe. Cada processo meu de trabalho, independente se é individual ou em grupo, eu saio muito emocionada em ver esse olhar, esse sorriso no rosto, sabe? Essa vontade de estar ali, de estar junto. Isso é muito especial. Eu agradeço sempre 1000 vezes a Deus, ao universo, aos anjos, a todo mundo por isso, porque realmente isso é sagrado, isso é impagável, isso fica na memória. E eu vou na viagem do aluno. Eu não me prendo ao meu universo. Eu quero entrar no universo do aluno. Então, por exemplo, eu tenho uma senhora que ela é muito religiosa. Então, eu puxo muitas vezes atividades que eu pego salmos, eu pego orações, eu pego músicas religiosas. O teu pai, ele é louco por carro, por tudo Sim. isso, né? Que tem a ver com, né? Até com a profissão que ele tinha. Teve um dia que ele me deu uma aula da régua. Qual é o nome daquela régua? Me fala. Não é régua. É aquela régua Inclusive, ele me tridimensional. corrigiu. Eu esqueci qual é o nome. Isso.
Ele me deu uma aula fantástica, mas fantástica. Isso é estimulação cognitiva. Eu trouxe tudo que ele tinha lá para aquele momento e a aula não ia terminar, porque ele queria mais. A última foi sobre carros. Olha isso, Pilar. Eu fiz um jogo de palavras cruzadas, que é um jogo que eu tenho, cruzada inteligente. E eu falei assim, eu sempre escolho uma categoria que seja do universo do aluno que ele gosta. Eu falei, carros, nomes de carros. Você pensa, eu jurava que ele ia vir com chevette, caravana. Ele veio com os carros que eu nunca ouvi falar na minha vida. E mais, ele, entra aí no celular para você ver que carro é. E aí eu ia lá no Google, abria, é esse daquele, esse mesmo. E ele ainda me falava o ano, a marca e o ano do carro. É viciado. Até hoje ele vai na rua, ele precisa ir parando para ver. Esse carro aqui é novo, é lançamento. Nossa, eu não sabia que a Fiat tinha lançado um novo carro. E isso é muito legal. E assim, eu penso que a gente precisa levar a público o conhecimento, né, que eu não tinha, eu só conheci terapia ocupacional, mente ativa depois que meu pai, né, precisou disso, né, para poder tratar e tentar estagnar, né, a evolução da questão. Mas eu acho que isso tinha que ir a público antes. A gente precisa saber disso antes, né, porque foi como você falou, é para todo mundo. Existe um preconceito muito grande, né, das pessoas achando que é só uma brincadeirinha. Não é porque é divertido que é só uma brincadeirinha, tanto é que gera resultado, né? Então, isso que você falou, de antes ele não tinha mais dificuldade de pegar os comandos, ele tem dificuldade ainda da questão da memória recente, porém, ela fica mais tempo, ele guarda por mais tempo a memória recente. A gente percebe isso no dia a dia. É claro que não vai durar de um dia para o outro, não vai durar 5 horas, mas dura muito mais tempo. E isso permite até com que ele socialize melhor, com que ele se comunique com a gente melhor, com que ele acompanhe um programa de TV, um filme e possa, sabe, trocar com a gente sobre o que ele está vendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa... E assim, Pilar, a estimulação cognitiva, ela trabalha com a autoestima. Porque quando você percebe que você consegue fazer tal coisa, olha a autoestima, e a autoestima traz o quê? O bom humor. Eu tenho uma aluna que, quando eu fui trabalhar o Sudoku, que é um exercício de origem oriental, ela falou assim, não vai dar certo, porque eu já tentei isso no passado, não consegui. E aí fiz uma viagem, meu genro, alguém lá me colocou, você vai fazer? Eu fui, voltei da viagem e voltei deprimida e larguei isso. Isso tinha acontecido há anos com ela. Aí eu falei, mas hoje você vai conseguir aprender o Sudoku, vai gostar do Sudoku. Tem algumas técnicazinhas, algumas dicas que não é muito ensinado por aí, mas aí eu vou dando um pulo do gato para os meus alunos. Uhum. E aí ela fez, naquele dia, perfeitamente bem e me pediu, me manda mais. Eu mandei. E ela tá apaixonada pelo Sudoku. E ela hoje, inclusive, ela relatou em aula isso e falando... E como eu tô feliz, porque eu era bem mais nova e não consegui fazer o Sudoku. Quando que eu ia imaginar que velha agora eu ia conseguir? Então, trabalha muito a questão da autoestima, o jogo, os exercícios. Porque quando você vê que você consegue pular uma etapa, a autoestima vai lá no alto. E por isso que o trabalho... ele tem que ser devagarinho para você entender essa dinâmica, para não frustrar o aluno. Frustrar é muito ruim. Te dá aquela tristeza, baixa autoestima, não consegui. E aí você vai cavalgando bem devagar. E isso é maravilhoso de ver, gente. É muito bom, é muito bom. O teu pai, assim, tem me deixado muito feliz, principalmente com essa questão de prender atenção. Em 1 hora, bem quando eu comecei, e foi agora em fevereiro, eu lembro que foi perto do carnaval,
Eram 5 atividades em 1 hora, porque eu precisava, porque quando começava, o foco já foi embora, a atenção, e aí eu fui indo. Aí de 5, caí para 4, caí para 3, caí para 2, e agora ele já consegue ficar 1 hora, e mais às vezes que a gente passa um pouquinho, em uma única atividade, com a atenção direcionada, sem esquecer do comando. Isso é muito bom, muito importante. É claro que a gente sabe, o ideal não é que a estimulação cognitiva seja feita uma vez só na semana. O ideal é que seja feita 3 vezes na semana minimamente. Mas a gente sabe que existe um custo e aí a gente vai adaptando isso. Mas olha só, em um dia você já vê esse processo. Olha como é importante. E a questão que você falou para todas as idades, lá no Japão, esse tipo de atividades começa na creche. É lá, pequenininho. E eles crescem fazendo aba, com esses tipos de exercícios de raciocínio lógico. Aqui a gente ainda tem muito que cavalgar, entendeu? Para que as pessoas entendam que não é atividade de vovozinha, definitivamente não é. E se for meu aluno, então vai ter certeza que não é, porque eu invento cada doideira, gente, que às vezes eu até fico assim, meu Deus do céu, eu sou doida. E os alunos são mais doidos que eu, porque eles gostam. E assim, Pátia, quais as abordagens terapêuticas, né, ou atividades, né, dentro da tua área, né, que você acha mais eficaz para a estimulação cognitiva do idoso com um processo de demência já em início? Então, a gente precisa muito trabalhar sempre as questões de localização temporal, espacial. Então, sempre que eu chego, olá, tudo bem? Que dia é hoje mesmo? Que dia da semana? Aí eu vou dando dicas, né? Ah, tá perto do fim de semana, ou então tá no início da semana. Sempre trabalhar isso, sempre exercícios de aonde eu tô, o que tem perto daqui de você, pro teu lado direito é o quê? O que tem pro lado direito, pro lado esquerdo, à frente, atrás. Isso é sempre muito importante, né? Do dia a dia, para ele se situar, porque muitas vezes ele tá totalmente fora daquele tempo. Eu lembro que quando eu comecei com seu pai, ele te chamava de irmã. Ele só falava minha irmã. A minha irmã, a minha irmã e a minha irmã. É minha filha, agora já é minha filha. Sim. Agora já tá. Na sexta-feira, a minha filha, a Pilar. O meu nome, por exemplo. Meu nome mesmo, ele... Ah, peraí, para de palhaçada. Vamos lá, o meu nome, é a mesma letra do teu nome, é P também. Vamos lá, Patrícia. Então, assim, isso é fundamental, é situar ali. E dependendo do caso, a questão também do dia a dia, né? Do que você faz, da sua higiene, da questão, inclusive, da localização espacial ali do ambiente, né? Da casa. Em alguns casos mais complexos, a gente pede que a família faça, né, ali papeizinhos com indicações do banheiro, com desenhos, né, do chuveirinho, da pasta de dente. E aí vai de acordo com o grau que for. E, assim, uma coisa que é muito importante é a música. No seu pai ainda não consegui, porque música não é muito com ele, né? É verdade. Ele não... ele tem uma resistência com a música. Mas a música é muito importante, porque a música a neurociência já constatou isso, que a única coisa que se perde lá no fim é a música. Tanto é que eu trabalho com idosos com grau, inclusive, bem mais grave que o seu pai, que quando eu começo a cantarolar uma música, vai até o fim. E não são essas músicas de hoje em dia que só tem um refrão. Aquelas músicas de antigamente que era um verdadeiro poema. E canta a música toda. Então, a música é muito bom, é um recurso muito bom, muito importante, mas a gente precisa ter essa sensibilidade do momento, porque se aquela pessoa não é uma pessoa que tem a música, né, ali junto da vida
dela, isso precisa ser muito devagarinho para ela sentir prazer, porque senão ela vai, pô, que idiotice eu ficar cantando aqui, ó. Entendeu? Que idiotice eu ficar tentando lembrar de música. Então, é um processo que tem que ter muita delicadeza, muita sutileza para você poder introduzir as atividades. E as atividades de duplo comando, que inclusive a atividade física faz muito isso, né? É muito legal, entendeu? Ah, você levanta o braço e a perna junto, ou então você vai falar nome de animais e ao mesmo tempo vai mexer o braço. Eu faço algumas brincadeiras de colocar a mão na cabeça, na barriga, no nariz, alguma coisa assim que você precise ter um pouquinho mais do domínio. Porque a questão do planejamento, né, da ideia, né, fica muito perdido em alguns casos. Paulo Gustavo ainda, graças a Deus, não está nesse processo e justamente eu faço muitas atividades para que isso permaneça por longo tempo. Porque a estimulação cognitiva é exatamente a história do saltar de paraquedas. Você está no avião. Se você se jogar do avião, vai cair lá embaixo. Agora, se você está com paraquedas, você vai parar lá embaixo, mas você vai mais lentamente, vai suave, vai devagar. E a ideia da estimulação cognitiva para a pessoa com algum comprometimento cognitivo é essa, que seja de forma mais suave. Infelizmente, não existe a cura, mas a gente tem esse recurso de que o impacto não seja tão brusco. Eu não sei se eu já te falei, o meu pai teve Parkinson. E descobriu o Parkinson muito novo, com 57 anos. Eu não trabalhava com estimulação cognitiva na época. E o Parkinson, na época, o Parkinson só se falava do tremor do Parkinson. A parte de cognitiva não existia nada que falasse sobre isso. Sendo que ele era um administrador, né, muito ativo, assim, e foi a mente dele que foi afetada. E eu fiquei assim, sem conseguir ajudar em nada. Foi uma frustração minha, ele faleceu jovem, com 67 anos. E eu fiquei, meu Deus, eu não fiz nada, né, enfim. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí fui fazer a pós-graduação em psicopedagogia, e aí fui trabalhar com isso da estimulação cognitiva, e encontrei pessoas com Parkinson, e aí eu entendi o quanto a estimulação cognitiva, por exemplo, a pessoa com Parkinson, que sim, é comprometido também a parte cognitiva dela, o quanto pode ajudar a pessoa com esquizofrenia, com depressão, autista, TDAH, inúmeros casos, o quanto o estímulo cognitivo pode fazer para que esse paraquedas seja aberto e a queda não seja tão brusca. Porque o meu pai, eu vi em 5 anos, Exatamente. uma queda. Eu lembro que quando o meu pai foi diagnosticado, o médico com a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que nada mais é do que uma demência alcoólica, o médico falou a seguinte frase para mim, falou, olha só, essa doença é muito pouco conhecida no Brasil e é aquilo, ele pode durar 5 anos ou ele pode durar 10 anos, eu não tenho como te estimar, mas essa doença pode engolir ele. E dali eu comecei a ler artigos, na época não tinha quase artigo em português, eu comecei a procurar artigos em língua estrangeira mesmo para poder entender. E ali eu comecei a ver a música, só que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa parte de estimulação, eu não sabia. Aí eu lembro que eu fui no nosso médico de família, o Dr. Jorge, eu falei, doutor, eu li isso aqui nesse artigo, o que eu posso fazer a esse respeito? Você me dá uma orientação? E aí foi a primeira vez que ele falou, só que ele usou o termo terapia ocupacional, né? Só que não é fácil achar terapeutas ocupacionais ou pessoas que trabalhem com a ativação da estimulação cognitiva. É muito difícil achar. Tanto é que quando você entrou com meu pai, ele ficou um período sem, porque eu estava justamente procurando, correndo atrás de profissionais nessa área. E é uma área extremamente importante. Hoje, a estagnação da doença dele eu também atribuo muito ao trabalho de cognição.
E eu creio sim que dá para fazer algumas recuperações, ainda que a doença já esteja estabelecida. A gente consegue recuperar algumas coisas ali sim, conforme você falou. É isso, é um trabalho pouco falado ainda no Brasil, mas, por exemplo, eu fico muito feliz em ver, por exemplo, a iniciativa pública, né, o governo levando esse tipo de trabalho de forma gratuita para idosos. Eu fico muito feliz com isso. Faço parte de um projeto da Prefeitura do Rio que tem atividade para memória, com o nome de Memória Ativa. E sempre falo para os alunos, aproveitem, porque isso não é barato, é caro. É um trabalho que é caro, mas é caro porque, assim, você vê, né, Pilar, os jogos, o material que eu uso, Sim. é um material caro, entendeu? Lógico, fora toda a capacitação, todo o treino, tudo que você tem. Não é barato, não. Então, você ter isso, lógico que, infelizmente, não é de forma individualizada. É em grupo. E a gente sabe que para algumas pessoas precisa sim ser um trabalho individual. Mas mesmo assim, saber que tem essa iniciativa pública de levar essa atividade e que se comece. Eu falo para os meus alunos, vocês falem para todo mundo, não é porque eu estou aqui, não. Vocês falem, porque isso é importante, isso é importantíssimo. Aproveitem para nunca tirarem isso. Jamais, entendeu? Porque é fundamental a estimulação cognitiva, o treino cognitivo, seja o nome de oficina para memória, oficina da memória, estimulação cognitiva, memória ativa, o nome que tiver, mas assim, é necessário, é fundamental para todos e para todas as idades. Volto a reforçar isso. Eu falo para caramba. E assim, na sua visão, né, quais são os principais benefícios da estimulação cognitiva em pessoas que já iniciaram esse processo demencial, principalmente assim, que eu não consigo visualizar, talvez porque não seja a minha situação específica, pode ser de alguém que está aqui assistindo a gente, para alguém que já esteja num nível mais avançado. É possível? Como é que funciona? Sim, você começa a perceber nessas pequenas coisas que eu te falei da higiene pessoal, do se entender na casa, aonde eu estou, aonde fica a localização, né? Porque dependendo, você se perde. Aonde é o banheiro, aonde é a cozinha. Então, essa parte, preservar isso é muito importante, preservar ou então tentar, né, que isso melhore um pouquinho mesmo quando, né, já está num estágio muito avançado. E aí, justamente, a atividade vai de acordo com como está a pessoa. Em alguns casos, infelizmente, a pessoa já não consegue se achar muito aqui, mas aí você entra no mundo dela. E é o que eu falei, eu entro na música, eu entro nas fotos, eu vou no que tiver para resgatar aquela pessoa. Eu tenho, por exemplo, idosas que cozinhavam muito. Então, o que eu vou? Eu vou nas receitas. Que de repente, do nada, ela fala: eu adoro bolo de laranja. Não tem bolo de laranja? Não tem bolo de laranja? Eu falei: e como é que é bolo de laranja? Eu não sei fazer. E a pessoa vai lá e te passa a receita toda do bolo de laranja. Então, assim, eu preciso sempre descobrir quem é aquele aluno, o que gosta, o que gostava. E, assim, é muito importante o que a família traz, mas é muito importante o que eu vejo. Porque, às vezes, a família traz uma coisa, mas tem muito mais além deles. E aí, eu preciso pegar isso que ainda está ali dentro deles e trazer. Isso é tão bonito, porque, inclusive, em alguns momentos, você percebe a pessoa ali de volta, de fato, com você. Conectada então, já. Assim, exatamente. E aí, quando começa a falar e traz à tona coisas, assim, lá do passado. E é muito maneiro isso, né, da estimulação cognitiva, que é muito legal. Eu acho que a estimulação cognitiva
é esse elo também, né? De você trazer de volta, trazer a memória, né? Você trazer a emoção, que às vezes a pessoa já tá, nem sente mais algumas. Isso é muito importante. Isso eu acho que é uma das coisas fundamentais para quem ainda já está num estágio bem avançado de um transtorno neurocognitivo. E assim, existe alguma possibilidade, aí é uma dúvida minha pessoal mesmo, talvez até você já tenha respondido, mas, por exemplo, uma pessoa que esteja acamada, é possível fazer a estimulação cognitiva nessa pessoa ou não? Então, se a pessoa ainda estiver verbalizando, conseguindo se comunicar, sim, com certeza. Com certeza é possível fazer. E acho que é muito necessário fazer, entendeu? Eu acho que não dá para desistir. Não dá para desistir. Enquanto ela consegue verbalizar, enquanto ela consegue ter uma troca, você precisa tentar sim. E eu sou daquela, minha filha, que eu dou aula sentada na cadeira de balanço, na sala, no quarto, porque às vezes o idoso fala assim: eu não quero sair do meu quarto. Eu só faço isso no meu quarto. O quarto só tem a cama e uma cadeira de balanço. Eu fico na cadeira de balanço, eu saio toda dura, mas eu faço. Não vou deixar de fazer, porque é necessário, é fundamental Isso é muito para ele. interessante, porque às vezes nós, que cuidadores familiares, né, às vezes a gente se encontra num momento que nós que limitamos a outra pessoa, nós que não conseguimos ver que ela é capaz. Eu digo isso porque muitas vezes eu no intuito de ajudar, eu queria ajudar tanto que eu acabava sufocando o meu pai e impedindo que ele mantivesse aquela mínima independência necessária, né? Então, hoje eu já percebi isso, né? Lógico, a partir de terapeutas, os profissionais que acompanham ele conversando comigo. Então, por exemplo, nesse seu trabalho, a gente consegue fazer a recuperação da coordenação motora fina, né? Então, ele conseguiu recuperar bastante coisa que ele não tinha antes. Então, hoje ele já é capaz de fazer a própria barba dele, né? Sem se machucar, sempre com supervisão, mas consegue cortar as próprias unhas, que são Sim. coisas que são pequenas, entre aspas, mas que isso tem tudo a ver com a autonomia da pessoa, né? E assim, Pilar, isso que você falou é fundamental. Acontece muito, por exemplo, aquelas idosas que sempre gostaram muito de cozinhar. E às vezes realmente se torna até perigoso deixar sozinho na cozinha por causa do fogão, pode esquecer, enfim. Mas é importante deixar, gosta de ir para a cozinha, combina um dia no domingo que você tem mais tempo, de repente não está trabalhando, vamos fazer um bolo, mamãe. A questão da receita, você está trabalhando ali a função executiva, o planejamento, porque quando você vai fazer um bolo, né, tem um passo a passo ali. Uhum. Primeiro você coloca o que? Eu açuí, eu sou péssimo em bolo, mas enfim, coloca o açúcar, coloca a manteiga, existe um passo a passo. E aí, para o idoso fazer aquele bolo, ele vai precisar seguir o passo a passo. Então, a gente acaba, por proteção, excluindo ele de tudo, não deixando fazer. E quando a gente faz isso, número 1, a autoestima dele vai lá para baixo, porque ele se sente um objeto sendo mexido daqui para lá. Ele não se sente fazendo parte daquele núcleo, daquela casa, daquele ambiente. Então, claro que existe um cuidado, reforço isso. Não é deixar sozinho dependendo, né, de como esteja. Mas é necessário dar essa autonomia de forma, mesmo supervisionada, discretamente, de repente, mas é necessário. Isso é muito importante. Isso é muito importante para qualquer... O que acontece, por exemplo, se uma pessoa é um atleta e de repente sofre um acidente e fica paralítico?
primeira coisa é a revolta, porque eu corria, eu fazia esportes, agora eu tô aqui, eu não posso. Ele se sente incapaz de fazer o que ele sempre fez. E aí é muito ruim. E para o idoso, ou para uma pessoa que entra com qualquer comprometimento, doença, seja o que for, é a primeira coisa, a pessoa se sente um inútil. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de proteger, mas também da autonomia, porque é importante para a cognição dele, para a saúde mental e social, para ele realmente ver, sim, eu faço parte dessa família, e dar pequenos compromissos, assim, trabalhos para ele fazer. Você anota, se bem que hoje em dia ninguém mais tem telefone fixo, mas, por exemplo, anota o telefone aí de alguém, você escreve, eu vou no mercado, você escreve para mim aí o que eu vou comprar e me ajuda, o que eu tenho que comprar no mercado. Você pode passar um pano ali naquele móvel, alguma função, principalmente no lar, porque o lar sempre foi o ambiente daquele idoso e de repente o lar passa a ser um local que ele está ali. E assim, eu sinto até que essa supervisão, ainda que ela não seja tão discreta, ele, pelo menos com meu pai, né? Ele se sente valorizado. Ele, inclusive, faz a atividade, depois ele fala, e aí, ficou bom? O que você acha? Gostou? Então, assim, eu percebo isso. E depois que os terapeutas conversaram comigo a esse respeito, né, dessa questão da superproteção, eu comecei a fazer exatamente isso. Então, por exemplo, às vezes eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, eu falo, pai, por favor, você pode pegar o leite na geladeira para mim? Tipo, é só pegar o leite na geladeira, ele não vai se machucar, não é nada demais. E ele se amarra, ele fica feliz ali de ser incluído naquilo, né, de não estar ali só como um espectador. E isso, para mim, tem feito muita diferença e para ele também. Até, por exemplo, quando ele se mostra resistente, por exemplo, ele tem, às vezes ele não quer sair de casa, sabe? Ele não quer. Tipo, mesmo que seja para ir na rua, para ele cortar o cabelo, para a gente tomar um sorvete, ele não quer. Então, eu tenho que criar uma estratégia para tirar ele de casa. Então, normalmente eu peço ele ajuda, alguma coisa. Ah, você vai ali comigo, poxa, para me ajudar a carregar as compras. Aí, às vezes, ele fica meio assim, mas ele vai, né? E aí, com isso, eu consigo levar ele para cortar o cabelo. Então, assim, apesar dele se tornar resistente, quando ele executa a atividade, ele fica super satisfeito, sabe? Ele fica feliz, né? Ele se sente melhor. Então, é importante a gente realmente não desistir, a gente insistir nessas atividades, porque é importante para a pessoa e para a gente também, né? Que é recompensador, né? Você vê ali a pessoa executando algo que antes ela não conseguia. Poxa, você pensa, caramba, tá valendo a pena, sabe? Ficar correndo atrás dessas informações, né? Até por isso, né, que eu criei o canal, né, para encontrar outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu, para a gente trocar informação, trocar ideia. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante para mim. Te agradeço mais uma vez, porque a gente aprende o tempo todo, né? E aí a gente consegue se tornar não só uma cuidadora familiar melhor, mas uma filha melhor também, né? Conseguir proporcionar uma vida melhor para ele. E vou te dizer, Pilar, isso que você faz, já até falei para você pessoalmente, eu fico muito feliz, muito emocionada, porque infelizmente a gente vê algumas famílias que escolhem o caminho mais fácil de deixa para lá, né? Porque assim, dá um trabalho, não só a questão financeira, mas a questão de eu tenho que receber o profissional, né, de educação física, de fisioterapia, de estimulação cognitiva, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver como tá. E sim, muita gente trabalha muito, tá no corre-corre, mas não quer abrir um espaçozinho para isso. E assim, independente, né, se o nosso pai, a nossa mãe foi o melhor pai, foi a melhor mãe, independente das escolhas que ele fez, né, podem não ter sido as melhores escolhas, se ele trouxe aquele problema para ele mesmo, mas é o nosso núcleo familiar.
E se a gente pode fazer alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que buscar alguma coisa para fazer. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas têm tempo, mas dá trabalho. E aí, prefere deixar lá. E isso é a parte sofrida do meu trabalho. Quando, às vezes, eu sou dispensada e na maioria das vezes não é por uma condição financeira, mas sim porque demanda um trabalho, atenção, tem que estar ali naquele dia. E eu acho que assim, a gente tem que fazer um pouquinho pelo outro, até porque a gente não sabe do dia do amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar naquela situação, uma situação parecida, né? Como seria se fosse a gente, né? Como a gente gostaria que tivesse acontecendo. Então, assim, eu fico muito feliz porque você é uma garota muito nova, né? Que tem tanta coisa para viver que você podia não estar nem aí mesmo. Podia não estar realmente nem aí, mas você falou não, eu vou lutar por ele, independente, né? Se essa demência dele seja por uma circunstância das escolhas que ele fez, não me interessa. Eu vou fazer o que eu posso. E você faz mesmo. Me falaram, né, de você, uma amiga minha, Ana. Paty, olha, tem um caso, não sei o que, é a tua cara, por favor, ajuda, eu tenho certeza que você, né, vai conseguir. E me emocionou muito. Eu falei, claro, como é que eu vou dizer não? De jeito nenhum. E me emocionou muito por ver isso, porque você tá ali, você tá junto. Não é fácil, é sofrido. Para a pessoa doente, não é fácil. Mas para quem cuida, não é fácil em dobro. É muito difícil. E além de tudo, tem um monte de gente para apontar o dedo. Tem um monte de gente para te dizer que você está errado, que era para fazer assim, o assado. Tem um monte de gente para criticar. Não é fácil. É uma luta diária. É uma luta que não é valorizada. Você se sente sozinho. Você fica pensando, será mesmo? Será que eu não devo deixar tudo para lá? Mas você não desiste, você tá ali. Você tá junto. E assim, eu fico muito feliz, agradeço muito ao Papai do Céu por ter colocado você na minha vida para me mostrar isso, o quanto é importante não desistir, independente da circunstância, não desistir, tá junto. Parabéns mesmo, Pilar. Sou muito sua fã. Obrigada. Mesmo. Você só me faz crescer mais como ser humano. Obrigada. Nossa, caramba, eu fiquei feliz e até emocionada, né? Porque eu, infelizmente, não tive, né, uma oportunidade de construir uma relação de amor, né, de carinho, de respeito, próxima com meu pai, devido ao alcoolismo. E dadas essas circunstâncias, né, todo mundo me questionou mais de uma vez, né? Mas por que você está fazendo isso? Eu cheguei a ouvir de mais de uma pessoa a frase, né? Que amor é esse que surgiu de repente, né? Deve ter algum motivo. E não foi bem por amor, mas eu vi talvez uma oportunidade de ter o que eu nunca tive com meu pai. Eu nunca tive convivência nenhuma. Então, são coisas que eu tô aprendendo do zero. Tipo, eu não sabia que... Eu não tive convivência com homem, né? Meus pais eram separados, eu convivia com a minha mãe, né? E com a minha avó. Então, assim, eu não sabia que ele precisava de uma espuma específica para se barbear. É uma coisa boba, que hoje é óbvia para mim, mas que eu não sabia que ele usava uma espuma específica. Coisas do tipo, sabe? Que ali vão criando algum tipo de laço, né? Que eu nunca tive antes. E que hoje eu tô tentando utilizar essa situação difícil como uma oportunidade de tentar criar algum laço positivo, alguma memória positiva. E, apesar de tudo, eu sinto que alguma coisa ali nele, isso fica.
em algum lugar isso fica, sabe? Teve alguns momentos, assim, de lucidez que ele teve. Eu nunca vi na minha vida o meu pai se emocionar, nunca vi meu pai chorar. E doente, depois da doença, eu vi. Então, teve uma vez que ele pegou na minha mão muito forte, eu levei um susto. Eu falei, tá sentindo alguma coisa? Tá tudo bem? Ele falou, não, minha filha, eu queria te agradecer por tudo que você tá fazendo por mim. E aquilo, eu fiquei na hora chocada, sabe? Né? Não tava esperando. Então, assim, eu sei que em algum lugar isso fica na pessoa, né? Então, nada que a gente faz é em vão, mesmo que tenha sido uma relação extremamente conflituosa, às vezes tóxica pra gente, talvez seja uma oportunidade da gente reconstruir isso, né? E Deus está dando, não sei. Eu acredito muito que as coisas acontecem porque devem acontecer. E que sempre é momento para a gente construir uma nova história. Sempre dá tempo, pode ser ali no segundo final, mas eu acho que sempre dá tempo. E eu acho que sim, é a oportunidade tua e dele de se conhecerem, é a oportunidade de crescimento, de você crescer, dele crescer, e deve-se aproveitar sim essa oportunidade, isso que eu vejo que é muito legal, e isso vai ser sempre muito importante para você como pessoa, né? O olhar para a vida, isso é muito importante, e que você continue assim, você não perca nunca isso mesmo. Amém. E assim, voltando, né, para o nosso script, como que você acha que o seu trabalho ele pode ser coordenado, né, com outras equipes de saúde, outros profissionais de saúde que também acompanham esse idoso? Então, é sempre importante, se possível, que se tenha esse contato, essa troca, para que haja continuidade do processo. Então, por exemplo, se eu trabalhei, de repente, a parte de memorização, de repente que a atividade seguinte, por exemplo, que seja um exercício com uma sequência de memorização, com sequência numérica, com nomes, né, por categoria. É sempre bom quando você consegue ter esse contato e aí tem essa conversa para que seja uma fala única para você entender como tá, né? Porque eu acredito que o trabalho assim, multidisciplinar é aquela coisa de um de mão dada com o outro, porque são os profissionais com um único objetivo, que é ali o paciente, o aluno, todo o olhar é voltado para ele. E todos os profissionais que estão em volta têm o mesmo objetivo, seja na parte física, né, a parte motora, a parte mental, cognitiva, seja o que for. O objetivo é único, é a pessoa. E aí é muito importante a equipe multidisciplinar se entender nesse processo para estar construindo um trabalho assim. Eu fiquei também muito feliz quando eu vi que eu fazia minha atividade e depois a atividade física, né, que o Anderson faz, né? Porque justamente ele daria aquela acordada para ir para a prática física. Isso é muito bom. Talvez se fosse o contrário, isso na verdade eu nem sabia, mas talvez se fosse o contrário, não funcionaria tão bem, porque ele já estaria cansado, esgotado fisicamente, aí você já fica mais agitado, e aí para trabalhar a questão cognitiva seria mais difícil. Então ficou uma casadinha ali muito legal, né? Verdade. E essa sequência de trabalho é importante. Verdade. E assim, quais são as principais diferenças entre a estimulação cognitiva individual e em grupo? Então, na estimulação cognitiva individual, eu vou fazer o trabalho voltado para aquela pessoa. Os exercícios, atividades são direcionadas, personalizadas para aquela pessoa, para aquele aluno. Quando eu trabalho a estimulação cognitiva em grupo, eu preciso pensar no grupo e toda a complexidade. Pessoas diferentes,
de diferentes faixas etárias, por mais que seja idosos, grupos de idosos, tem um de 60, tem um de 80, tem um de 90, característica física, geográfica, cultural, social. Então, assim, não é um trabalho fácil. A estimulação cognitiva em grupo precisa ser guerreiro para quem trabalha com estimulação cognitiva em grupo. Essa é a verdade, porque é muito difícil. E a estimulação cognitiva em grupo, você vai trabalhar a estimulação cognitiva e junto a socialização, e vem essa questão da autoestima, a questão, né, da pessoa se sentir ativa, de estou indo para um local para fazer a aula, né? Ela não se enxerga, por exemplo, como paciente, que em casa, às vezes, a pessoa fica muito com a visão de sou o paciente. Eu sempre chamo sempre aluno, eu prefiro usar a palavra aluno, mas fica muito isso. Porém, nem sempre a pessoa pode ficar só no grupo. Eu acho que no grupo é sempre muito importante, muito bem-vindo. Algumas pessoas, nem no grupo realmente a gente consegue que fique, porque está num estágio muito avançado, ele não vai se situar, e aí não tem sentido, não é feito nenhum trabalho ali de fato. Mas alguns alunos que já têm algum grau de cognição, algum comprometimento ali, ele deve participar do grupo, mas ele precisa também fazer um trabalho individualizado, personalizado, só ali para ele. Então, assim, o em grupo é muito bom, é muito necessário, mas o individual, em alguns casos, é fundamental. Não tem como não ter o trabalho individual. Por exemplo, o teu pai ele precisa que eu fique ali com foco direcionado somente para ele. Se eu deixar ele num grupo, provavelmente ele vai se perder. E aí, se perder, vai perder a vontade, o estímulo. É verdade. O estímulo de Eu fazer cheguei a aquilo, tentar de levar participar. ele lá na Casa Bibi Franklin Leal mesmo, ali na Tijuca, justamente porque eram as atividades gratuitas e ele ficou muito perdido nas atividades em grupo. Ele sempre ficava buscando assim uma referência, né? Tipo, onde que eu tava, né? Com medo de eu ter soltado ele ali e ido embora. Então eu percebi isso, ele ficou muito perdido. E foi ali que eu comecei, não, eu vou buscar uma coisa para ele, particular para ele, porque realmente em grupo não vai funcionar para a situação dele, né? Exatamente. E é importante a família ter essa noção que às vezes o em grupo não dá ou não pode somente ser em grupo. Que às vezes sim, o seu pai, a sua mãe precisa de um atendimento domiciliar. É igual a questão do online. Eu dou aula também por teleatendimento online. Para algumas pessoas, inclusive idosos, ok, pode perfeitamente ser feito. Para outros já não, porque eu não vou segurar a atenção dele. A explicação, e às vezes a internet trava, tem a questão auditiva, que a pessoa não consegue escutar direito, e aí fica um processo que realmente, de fato, né, não tem impacto na vida daquela pessoa. Então, realmente precisa sempre ter essa análise de como ser feito para que seja o ideal, que tenha um impacto realmente efetivo na vida daquela pessoa. Agora, Legal. eu independente, em grupo ou individual, eu sou bagunceira mesmo, entendeu? No outro dia, eu resolvi fazer a festa junina na casa da aluna. Eu falei, se prepara, que eu vou com roupa de festa junina, você separa a música aí e faz uma comida gostosa. E ela fez, e foi eu e ela, e eu fui trabalhando todo o contexto junino, né? Me fala das comidas e as músicas e não sei o quê. Foi uma aula de estimulação cognitiva misturada com dança e foi uma farra, só eu e ela. Então, assim, eu procuro proporcionar também momentos felizes. É uma coisa importante para mim. Proporcionar um momento feliz para aquela pessoa. Além de tudo, eu quero que aquela pessoa se sinta feliz. Isso é muito importante para mim. Legal. E assim, qual é o seu principal conselho, né, para os
familiares, cuidadores que estão assistindo a gente agora? Faltam 24 segundos, agora que eu vi. Não desistir, não desistir da pessoa, não desiste dela, ela não está morta, ela não está morta, não desista dela. Eu sei que é difícil, eu sei que você precisa de apoio e busque apoio, apoio psicológico, apoio de amigos, mas não desista dessa